Carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1, leremos até o verso 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao verso 5, diz assim a palavra do Senhor: Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte, com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. E se eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, verso 5, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Obrigado, Pai, pela tua palavra que aqui está. Continue, Senhor, a nos abençoar e falar conosco, pois estamos aqui não só para te louvar, não só para colocar as nossas petições, mas estamos aqui também para aprender da parte do Senhor a porção da sua palavra que o Senhor tem para nós nesta noite. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. O texto mostra para nós alguns ensinos e traz para nós alguns ensinos, alguns conselhos que é muito importante para a nossa vida cristã. A nossa vida hoje que nós estamos vivendo, no tempo em que nós estamos vivendo. Paulo vai dizer, e ele vai exortar a igreja de Cristo de forma solene, quer dizer, de uma forma muito séria, de uma forma com bastante atenção, que ele vai dizer o seguinte: olha, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Né? Porque é necessário, ao pregar a palavra, ensinar o que a palavra diz. Ensinar o que a palavra nos exorta. Ensinar o que a palavra quer trazer ao nosso coração aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Quando Paulo vai dizer a Timóteo, Timóteo, você precisa pregar a palavra. Por quê? Por que Timóteo tinha que pregar a palavra? Porque ele vai dizer no verso 3, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Paulo está dizendo o seguinte: olha, prega a palavra, porque vai chegar o tempo que as pessoas não vão querer ouvir a palavra. Elas não vão se interessar pela palavra. Pelo contrário, a palavra vai causar algo nessas pessoas, como se fosse uma rejeição, exatamente isso. Vai causar rejeição nas pessoas. E aqui nós temos, a partir do verso 3, algo muito importante que Paulo vai dizer, que é a indisposição de ouvir a sã doutrina. A indisposição de querer aprender a palavra de Deus. A falta de vontade de querer investir tempo para ouvir a voz do Senhor. A indisposição de querer aprender, estudar a palavra, de ouvir a voz de Deus. Por quê? O texto, verso 5, a parte A do verso 5, vai dizer assim: pois virá o tempo em que não suportarão as sãs doutrinas. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem o intuito de, primeiramente, mostrar aonde nós estamos errados. Para quê? Para que nós possamos, então, consertar aquilo que está errado. Para que a gente possa aprender que nós precisamos consertar a nossa vida,
consertar o nosso comportamento, consertar o nosso jeito de tratar as pessoas, consertar a forma que eu trato a mim mesmo, de todas as formas. Consertar a minha vida perante Deus. E ao ouvir isso, as pessoas não querem o quê? A sã doutrina. Por exemplo, lembra daquela passagem em que um jovem rico, chegou a Jesus e falou assim: Senhor, o que posso fazer para herdar a vida eterna? O Senhor falou: olha, amarás a Deus, seu Deus, sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a ti mesmo. Ele falou: beleza, isso eu tenho feito. Aí Jesus falou assim para ele: te falta alguma coisa. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem e segue. E aquele jovem entristeceu seu coração. Por quê? Porque o que dominava o coração daquele jovem era justamente a sua riqueza. O que Jesus está dizendo ali para aquele jovem não é que ele não tem que vender tudo. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, me coloque no seu coração, não a sua riqueza, não o seu dinheiro, não o seu conforto, não a sua saúde. Não coloque em primeiro lugar a sua família, não coloque em primeiro lugar o seu casamento, coloque em primeiro lugar o seu relacionamento com Deus. Quando você colocar o seu relacionamento com Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas entram em equilíbrio. Toda a sua vida, todos os seus relacionamentos. Mas as pessoas não querem e não estão preocupadas com isso, porque exatamente as pessoas não suportam a sã doutrina. O que elas preferem? As pessoas preferem coisas que vão fazer com que elas possam se sentir bem. Como é que eu posso me sentir bem? Eu posso me sentir bem quando alguém prega algo que vai massagear o meu ego. Quando alguém vai pregar algo que vai fazer assim: olha, você é campeão, você vai vencer. Lembra daquele problema, aquela pessoa que humilhou você, Deus vai fazer ela reconhecer a sua vitória, você ficará em pé e as pessoas ficarão envergonhadas. É isso que as pessoas querem ouvir. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina que eu tenho que me prevalecer sobre ninguém. A Bíblia não ensina que eu preciso esperar que Deus vai me exaltar diante das pessoas. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que a nossa coroa, a coroa da vitória, só será recebida no céu. É isso que a Bíblia ensina. Mas as pessoas não querem. Por quê? Porque as pessoas querem viver o céu aqui, com vida boa, tendo de tudo. É isso que as pessoas querem. As pessoas não querem passar por aqui por coisas que o texto vai dizer aqui, porque elas querem simplesmente satisfazer a sua própria carne e o seu próprio coração, quer dizer, a sua vontade. Por isso que Paulo está dizendo que essas pessoas não querem saber da sã doutrina, mas é interessante, porque o homem natural não discerne as coisas de Deus, a Bíblia diz isso. Mas o homem que tem Deus, ele sabe discernir o que é certo, o que é errado. O homem de Deus, a mulher de Deus, sabe diferenciar aquilo que é a vontade de Deus e ele tem prazer na vontade de Deus. Logo, o texto, então, está falando de pessoas que não têm Jesus no coração. Ou se o tem, é alguém que está de forma carnal, não permitindo ouvir a voz do Senhor, através do seu Espírito. E aqui nós temos que entender que é o Espírito Santo que faz nós termos inclinação para as coisas de Deus. Não somos nós, não é o nosso coração, não é a nossa vida. É o Espírito de Deus que inclina o homem para as coisas de Deus. Se o Espírito não estiver agindo cabalmente, nós vamos pender para as coisas do mundo. Calvino vai dizer que quanto mais os homens desprezam a palavra de Deus, mais zelosos nós devemos ser em defender e proclamar a palavra de Deus em tom alto.
para que todos possam ouvir. Se alguém fala algo que a palavra de Deus não diz, ou se alguém defende alguma coisa que a palavra de Deus não diz, Calvino está dizendo que eu e você temos que nos manifestar e dizer, isso está errado. A palavra de Deus não ensina isso. Mas nós muitas vezes nos calamos e nós não podemos nos calar para as coisas que estão erradas. E devemos apontar e dizer, claro, amorosamente, em amor, dizer, olha, esse caminho não é o caminho da vontade, a palavra de Deus não ensina isso, traz textos bíblicos à luz e mostra que as pessoas precisam ser transformadas pela palavra de Deus. A parte B do verso texto vai dizer, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. Quer dizer, as pessoas sentirão atraídas por novidades. Talvez você, dando a doutrina, a sã doutrina, as pessoas não querem, mas as pessoas precisam ocupar o lugar. Aonde não tem a palavra de Deus, elas querem colocar uma outra coisa. E aí você vê muita igreja cheia. Igreja que prega teologia da prosperidade, igreja que prega que você não tem pecado. Tem igreja assim? Tem. Tem igreja sim. Tem igreja que diz que o amor de Deus é de tal forma que você é uma pessoa perfeita. Eu vi uma pastora dizendo isso. Ela disse que ela é perfeita e que você é perfeito. Mas a Bíblia diz que nós somos pecadores. Mas temos também pessoas que vai dizer que o amor de Deus está em nós de tal forma que nós somos iguais a Jesus. E pior, vai dizer que, estando próximo de Jesus, ele se sentiu igual ao próprio Deus. Então, são essas coisas que enchem a cabeça das pessoas, que enchem o coração. Por quê? Faz bem. Faz bem dizer para você que você, quando escorregou, foi por acidente. Você não fez porque você quis. Então está tudo certo. Não precisa ficar se martirizando pelo seu pecado, não precisa você ficar lamentando o seu pecado, porque no final você não pecou, você está certo e Deus está errado no fim, porque é isso que as pessoas dizem, e que as pessoas então começam a procurar coisas para preencher os seus corações que não são a palavra de Deus. E isso vai enganando as pessoas cada vez mais. Veja só, o verso 4 vai dizer, eles se recusarão a dar ouvidos a verdade, interessante isso, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, não é verdades, como eu disse, mas a palavra está dizendo a verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando as pessoas recusam a dar ouvidos à verdade, as pessoas estão recusando a dar ouvidos a Jesus, a palavra de Deus, as verdades que ele ensina na sua palavra. E isso é completamente compreensível quando você vê 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, quando Paulo vai dizer, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. Ora, uma pessoa que não dá ouvidos a Jesus, Paulo está dizendo que ela é uma descrente. E aqui tem algo muito interessante, porque as pessoas que rejeitam a Deus, são pessoas que Paulo está dizendo, são pessoas que estão na igreja. São pessoas que fazem parte do contexto da igreja. Por quê? Porque as cartas são escritas para quem? Para o mundo? Não. As cartas são escritas para a igreja. Então, esse ensino está dentro da igreja, ensinando que muitas pessoas têm negado, recusado o governo de Deus em suas vidas. Imagina você recusar que Deus vá governar a sua vida. Vamos pensar no Brasil. Já pensou se Jesus viesse e falasse assim para o Bolsonaro, vai para casa, fecha o Congresso,
e Jesus falasse assim, deixa que eu vou governar. Seria bom? Ou seria ruim? Vamos simplificar um pouco mais. Vamos dizer que Jesus vai lá no seu salão de beleza e vai dizer para você assim, Mary, deixa que eu vou governar, eu vou tomar conta do seu negócio. Ou talvez, lá na sua empresa, Ronaldo Gastaldo, Deus chegasse e falasse, Ronaldo, fica tranquilo que eu vou administrar o seu negócio. Seria bênção? É claro que seria bênção. É claro que seria bênção. Mas é interessante que quando Deus governou o povo de Israel, o povo rejeitou a Deus. Samuel chora, o profeta Samuel, lá em 1 Samuel capítulo 8, verso 7 e verso 8, ele ora a Deus entristecido e diz, o povo me rejeitou como profeta. E Deus fala para ele assim, o povo não te rejeitou, Samuel. O povo rejeitou a mim. Eles não querem que eu governe a vida deles, eles querem um rei. Nós vamos dar um rei para eles. Mas eles querem um rei, eles não querem que eu governe. E aqui, a gente pensa, como é que pode as pessoas do povo de Israel agir dessa forma? Nós agimos do mesmo jeito. Quando Deus quer governar a nossa vida, muitas vezes nós não deixamos. Quando Deus quer tomar conta da nossa vida, quando Deus quer tomar conta da nossa família, nós rejeitamos. E uma vez que as pessoas rejeitam a verdade, por que as pessoas rejeitam a verdade? Porque as pessoas têm sua própria cobiça. E elas querem aquilo que está no seu coração. E Paulo está dizendo, quando alguém busca aquilo que está no seu coração, Deus não pode governar. Deus não pode agir. Por quê? Porque as pessoas rejeitam, porque a palavra dele vai dizer, olha, e a palavra vem, e as pessoas não querem que Deus venha com a sua palavra, porque a palavra traz luz e mostra o seu pecado. Lá em João capítulo 3, verso 19, verso 20, diz que as pessoas rejeitam a Deus, rejeitam a verdade, porque não querem que as suas obras estejam expostas à luz. Todas as vezes, quando alguém não aceita a palavra de Deus, é porque ela recusa que Deus possa dirigir a sua vida. E assim caminha a humanidade. Assim caminha boa parte das pessoas que estão na igreja. E aqui é uma preocupação, porque quando nós olhamos para esse texto e observamos isso, nós precisamos entender que, infelizmente, isso faz parte do nosso meio, faz parte das nossas vidas. E nós precisamos orar a Deus, pedir perdão, Senhor, aonde é que eu tenho agido dessa forma? Aonde é que o Senhor não tem trabalhado na minha vida? Onde o Senhor está querendo me mostrar algo? Orar a Deus, confessar os nossos pecados, pedir que o Senhor mude a nossa vida, mas infelizmente muitas pessoas não estão preocupadas com isso. Não estão preocupadas porque elas não querem. Não querem por quê? Porque não tem Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Aliás, às vezes até tem Jesus como Salvador, mas não o tem como Senhor. E aí nós precisamos decidir o que nós vamos ser. Nós vamos ser multidão que segue Jesus, ou nós vamos ser discípulos de Jesus? Porque havia uma multidão que seguia Jesus, mas havia um grupo seleto que era discípulo de Jesus, que vestia a camisa, que lutava pela causa do Evangelho, que propagava o Evangelho. A outra multidão ia atrás das bênçãos. O Senhor abençoou meu pai, ele vai me abençoar. Né? O Senhor deu tudo para o meu pai era um crente fiel a Deus, mas ele vai me abençoar, então eu vou nessa caminhada, qualquer coisa eu peço a Deus, eu peço à igreja que ore, faço campanha, mas quando eu quero alguma coisa na minha área particular da minha vida, aí isso pertence a mim, isso não pertence a Deus. Quando Jesus morre na cruz, ele dá 100% da sua vida por nós. Aliás, a sua vida inteira.
Na cruz ele deu até a sua última gota de sangue por nós. Ele não requer menos de nós. Ele quer dedicação total da nossa vida a Ele. Levar a nossa família a consagrar-se a Ele. Levar os nossos filhos a consagrar-se a Deus. Mas o texto vai terminar no verso 5, que ele vai trazer para nós algo muito importante, quando ele vai dizer o seguinte: você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Aqui, Paulo está dizendo a crentes. Aqui Paulo está dizendo, está citando o que deve ser a vida de um crente no meio de um mundo conturbado, no meio de um mundo que rejeita a palavra de Deus. A primeira coisa que ele vai dizer, olha, seja sóbrio em tudo. Tenha ciência de tudo. Tenha importância na sua vida sobre tudo que pertence a Deus. Mesmo que a multidão não esteja interessada pela palavra de Deus, viva você a sã doutrina. Viva você a vontade do Senhor. O que Paulo está dizendo é o seguinte: Timóteo, apesar de toda luta e toda dificuldade, fique firme com Cristo. Não volte atrás, não recue. Por isso que ele vai dizer aqui, vai falar que ser sóbrio é uma palavra que no grego significa ser livre. Ser livre de qualquer coisa que pode entorpecer a sua mente e o seu coração. Ser sóbrio significa ser livre da cobiça. Ser sóbrio significa não se embriagar com nada que esse mundo oferece. E aqui, quando nós olhamos um texto de Provérbios 23, de 31 a 35, eu gostaria que você anotasse, leia em casa, Provérbios 23, de 31 a 35, o Senhor nos dá um conselho ali, através do escritor, do autor de Provérbios, muito importante, quando ele vai dizer para nós o seguinte: olha, não se embriague com vinho. Não fique olhando para aquilo, achando que aquilo é coisa muito boa, porque no fim ele vai te morder, vai te dar uma picada como uma serpente. E o veneno dele é mortal. E aqui ele está dizendo para nós que nós precisamos estar cientes da vontade do Senhor, estarmos cientes daquilo que o Senhor quer que nós façamos, estar ciente, quer dizer, conhecedores da sã doutrina, e obedecer a Deus e cumprir a vontade do Senhor na nossa vida. E isso é sobriedade. Em segundo lugar, Paulo vai dizer o seguinte: suporte os sofrimentos. Paulo já havia alertado a Timóteo isso, lá no capítulo 3, o verso 12, quando ele diz: todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quer dizer, vamos suportar as lutas, as dificuldades, as perseguições, mesmo que as pessoas digam a você: olha, você está equivocado, você está errado. Se você está firme na palavra de Deus, se você tem convicção da palavra de Deus, você não pode afrouxar as suas convicções. Tem que estar firme na vontade do Senhor. Suporte o sofrimento, suporte a perseguição, suporte essa vida, suporte as lutas, porque no final você será contemplado. Mas no final, aqui o que nós temos é a força do Senhor nos abençoando e cuidando de cada um de nós. E ele vai dizer: faça a obra de um evangelista. O que significa isso? Irmãos, cantar é dom, certo? Tocar também é dom, certo? É dom que Deus nos dá. Ensinar a palavra é dom. Abençoar a vida das pessoas, ajudando em suas necessidades, isso é normal. A igreja, mas algumas pessoas têm um dom da misericórdia.
Algumas pessoas têm um dom de exercer sobre as outras pessoas, ou o dom de pregar a palavra de Deus. Tudo isso é dom. Mas pregar o Evangelho, testemunhar do que Deus fez na sua vida, isso não é dom. Isso é ordenança de Deus para nós. Todos nós podemos e devemos pregar o Evangelho. E aqui é algo interessante, porque nós precisamos falar. Martin Luther King diz que ele não tinha medo do barulho das pessoas más. Ele tinha medo era do silêncio das pessoas que conheciam a palavra de Deus, que deixava o erro continuar e não se manifestava. E é necessário, como evangelista, a gente possa pregar o Evangelho. Por quê? Porque o diabo, meus irmãos, ele tem os seus ministros, que pregam um falso evangelho. E ao pregar um falso evangelho, ele forma falsos crentes. E ao formar falsos crentes, vai dar no que está dando aqui. Pessoas que não querem ouvir a sã doutrina. Mas nós, como crentes, conhecedores da palavra de Deus, nós devemos pregar o Evangelho sem distorção, falando de tudo aquilo que a palavra nos ensina, mas vivemos de acordo com a vontade de Deus, testemunhando do que Jesus fez na nossa vida. O que Deus tem feito na sua vida? Ele tem transformado a sua vida? Ele realmente é o Senhor da sua vida? É o seu Salvador? E se o é, então você tem o que ensinar. Você tem o que compartilhar. Olha, eu não sei pregar o Evangelho, mas eu sei o que Jesus fez na minha vida. Pronto, você já está falando que você já está pregando. Porque a maior pregação do Evangelho é aquilo que o Senhor fez em nós. É o nosso testemunho. Testemunhar para as pessoas e o que o Senhor nos dá. E aqui termina dizendo, cumpra plenamente o seu ministério. Os últimos tempos está marcado, como a Bíblia diz, sobre o esfriamento do amor a Deus e a causa de Deus. Isso chama-se apostasia. Esse texto é um texto escatológico. Esse texto é um texto que está nos falando sobre a volta de Jesus, sobre o fim do mundo. E nós sabemos que estamos muito próximos daquilo que nós chamamos da volta do Senhor. E aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, diz, não deixe que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. O engano religioso se espalha como fogo na palha seca. E você precisa estar sóbrio, ligado na palavra de Deus, para que você não seja enganado. Mas como igreja, nós temos que nos levantar, nos posicionar, conhecer a vontade do Senhor e cumprir a palavra do Senhor. Amém?